Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, meus irmãos, com Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje, meditaremos nesse capítulo que é bastante utilizado, pelo sistema religioso para tentar provar certas doutrinas, né? E eu digo tentar mesmo porque essa passagem por si só ela cai, né? Quando interpretada, corretamente, né? Vão utilizar, né, essa passagem em si de forma deturpada, mas hoje, pela direção, do nosso Deus, pela direção do seu Santo Espírito, hoje, meus irmãos, nós meditaremos aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Talvez essa pregação ela seja feita em duas partes, né? Ficou bastante longa até a apostila, o estudo em si, então é bem provável que nós faremos, ali em duas partes esse estudo. Mas hoje, nós conseguiremos ali destacar bem e explicar bem ali, né? Se assim Deus nos permitir, explicar bem aqui os versículos principais aqui, né? Que eu daria uma certa importância maior, que são os versículos 3, 4 e 5, né, onde nós buscaremos aqui explicar para que o conhecimento dos irmãos esteja, baseado ali na Bíblia e que os irmãos também não venham cair, em heresias como a do sistema religioso, né, que tentam, ali aplicar ali, uma certa liberdade, né, para tentar ali comer todo tipo de animal, todo tipo de ser, né, é o que eles tentam fazer aqui utilizando 1 Timóteo capítulo 4. Mas será que é isso mesmo, né, que essa passagem está dizendo? Será que é isso mesmo que Paulo está aqui dizendo? É o que nós veremos aqui hoje. Deixo aqui, um pedido já de antemão aos irmãos. Se possível for, por gentileza, os irmãos puderem deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, pois certamente colaborará para a divulgação dessa pregação. E logo assim, meus irmãos, mais pessoas poderão ser alcançadas, por meio da mensagem que hoje eu vos trago. Então, se os irmãos assim puderem, eu peço desde já, por favor, se os irmãos puderem deixar o vosso like, deixar o comentário, compartilhar em suas redes sociais, em seus grupos, grupos da família, onde quer que os irmãos puderem. Dessa forma, os irmãos estarão colaborando e cada um de nós, auxilia ali na propagação do evangelho do reino e mais pessoas, ali podem se tornar servos do Senhor Jesus Cristo, buscando aqui meditar, aqui conosco, nos outros estudos também, mas até mesmo, ali a gente impulsionando, ali que as pessoas elas busquem, a verdade, lendo a Bíblia, meditando, inclusive, convido-os a todos, aqui que irão fazer esse estudo, irão ver esse estudo aqui hoje, que sejam como os bereanos, meditem, não só apenas escutem e não só escutem e achem, que o que eu já estou aqui falando é a verdade, mas busquem também meditar comigo na própria Bíblia para que isso seja provado, assim como os bereanos faziam, O próprio apóstolo Paulo ali pregando para eles, eles por si só iam lá e verificavam para ver se era assim mesmo. Então, convido os irmãos, também a fazerem da mesma forma, para que assim, a gente possa sair daqui com conhecimento embasado, o conhecimento ampliado, e totalmente ali baseado, na própria Bíblia. Então, é isso que nós buscaremos ver aqui hoje, explicando aqui 1 Timóteo capítulo 4. Talvez será em duas partes, mas dando uma ênfase maior aqui para os versículos 3 ao 5. E se caso os irmãos não viram, é, já está criada, aqui a apostila em si, com todos os vídeos ali que a gente já fez, desde o primeiro capítulo até o terceiro capítulo da primeira epístola. E está em ordem, sendo esse aqui o mais antigo e esse aqui o mais recente. Então, caso os irmãos quiserem, assistir os vídeos anteriores, eu recomendo, porque houve passagens também que foram explicadas, o capítulo em si, pessoas tentam utilizar para tentar provar, ali seus próprios ensinos, seus próprios interesses, suas próprias doutrinas para atrair discípulos após si. E por meio desse estudo, eu propus ali, pela direção do nosso Deus, explicar essas passagens, aqui para que o conhecimento dos irmãos, esteja ali cada vez mais ampliado, e dessa forma, cada um de nós vamos aprendendo, Inclusive, se caso os irmãos tiverem alguma dúvida, tiverem, alguma questão a dizer, algo a falar, deixe nos comentários, na medida do possível tentarei estar respondendo, esclarecendo,
Ou até mesmo, né, nós ali vamos colaborando o pensamento e dessa forma a gente aprende cada vez mais, até porque, né, a gente realmente só tem a aprender cada vez mais. A palavra do nosso Deus, ela é totalmente infinita, né? A cada dia a gente aprende algo novo, então, dessa forma nós vamos também colaborando, né, em nosso conhecimento bíblico. Então, para acessar a playlist, basta os irmãos entrarem no canal, irem na aba playlist, e ela já estará bem aqui, né, com todos os vídeos em ordem, para que os irmãos assistam ali em ordem e dessa forma, né, a gente saia com conhecimento mais embasado, né? Então, deixo só esse aviso, né, se caso os irmãos quiserem, né, assistir, já está aqui, né, organizado para que os irmãos não precisem estar procurando no canal. E aqui contém, né, todos os estudos que nós fizemos ali, baseado, né, no capítulo inteiro, versículo por versículo de 1 Timóteo. Então, meus irmãos, sem mais demoras, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje, com 1 Timóteo capítulo 4, buscaremos aqui, né, ali, meditar de uma forma profunda aqui nesse capítulo, buscando explicar tudo aquilo, né, que Paulo que ele apresenta a Timóteo e também, né, o que a gente tem aqui também de aprender por meio desses versículos, dessa passagem. Não estarei lendo o capítulo para que a gente não demore tanto, né, são 16 versículos, mas nós estaremos meditando versículo por versículo. Então, acredito que nós chegaremos, né, aí ao conhecimento, né, ao total entendimento, né, dessa passagem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. O capítulo 4 de 1 Timóteo, ele apresenta uma das seções mais diretas e ao mesmo tempo mais sensíveis das instruções de Paulo ao jovem Timóteo. Aqui o apóstolo, ele descreve tanto alertas proféticos quanto orientações práticas para a vida cristã. Dando ênfase, né, ao perigo da apostasia que estava surgindo, né, ali a gente já viu em estudos passados, como no primeiro capítulo, o surgimento de pessoas que estavam tentando trair a discípulos após si, trazendo falsos ensinos, né, para que pessoas o seguissem. Então, tinha tanto a questão da apostasia de irmãos, né, deixando o caminho para seguir filosofias vãs, tanto também o surgimento de falsos ensinamentos, que é o que a gente também vai ver aqui hoje. Nós veremos aqui hoje esses ensinos e, e refutaremos aqui também, né? Buscaremos refutar, baseando-se na Bíblia, todo tipo de pensamento equivocado, né? Sobre essas passagens aqui, sobre os versículos 3 ao 5 de 1 Timóteo. Então, Paulo ele vai apontar aqui também, né? Falsos ensinamentos e a necessidade de firmeza doutrinária, né? Certamente isso para todos nós, né? É necessário que a gente leia, medite, né? Estude a palavra de Deus. E também é importante, né, para cada um de nós mesmos, principalmente para mim, aplicar a palavra, né, em nossas vidas. E dessa forma, né, buscando ali aplicar as disciplinas espirituais, né, lendo a palavra, lendo a Bíblia, buscando ler, né, todos os dias, né, quando a gente realmente puder, né, que quando tivermos a oportunidade, né, que façamos a leitura bíblica, né, busquemos fazer isso, busquemos nos dedicar a fazer a leitura bíblica, o próprio estudo bíblico, que inclusive os irmãos só de já estarem aqui assistindo, já estão cumprindo, né, com essa disciplina, né, que nós estamos aqui estudando, né, a Bíblia. E também tem o ponto de praticar, que eu diria que seria o mais complicado em si, né? É o mais difícil, né? Pôr em prática. Mas pedindo o auxílio de Deus, a gente certamente consegue, né? Fazer isso não pela força que nós temos, mas pela força que Deus ele nos dá. Então, Paulo, ele fala como alguém, né, ali consciente de que a igreja ela enfrentaria desafios internos sérios, especialmente doutrinas distorcidas que se levantariam nos últimos tempos, né? Afetando a muitos, né? Esses últimos tempos aqui, meus irmãos, não se refere somente aos tempos que nós vivemos hoje, né? Que conforme a gente vê o que Jesus ele disse, né? Guerras e rumores de guerra, né? Vemos aí as questões com o Estado de Israel, né? Todas as profecias ali indo para o seu pleno cumprimento. Isso não se aplica somente a esse período de hoje, mas desde o período lá dos apóstolos, né? Da igreja, né? Ali, quando os apóstolos ainda estavam vivos, né? Lembrando que Satanás, o inimigo, ele também mudou sua tática de tentar ali destruir os irmãos. Ele não mais matava, né? Houve o tempo em que ele matou, houve o tempo em que ele perseguiu, houve o tempo em que ele realmente foi lá e ameaçava mesmo os cristãos e as pessoas iam se firmando. Mas hoje, meus irmãos, a tática mudou. Hoje a tática mudou. Satanás ele entra dentro da igreja e levanta doutrinas distorcidas,
para que as pessoas cheguem, né, ali e achem que o engano é a verdade, né? É basicamente luz, na verdade, trevas disfarçada de luz. Então, Satanás ele mudou a tática em si de tentar destruir almas, né? De tentar destruir as pessoas em si que buscam servir ao nosso Deus, né? Pessoas sinceras. Por isso, meus irmãos, eu convido a cada um aqui a meditar, né? Aqui nesse estudo, a examinar conosco e a buscar, né, a verdade, pedir a Deus, Pai, conceda-nos, né, pedir, Pai, conceda-me, por favor, a verdade, guia-me pelos teus caminhos. Apresentemos, né, isso em oração, para que a gente não esteja, né, defendendo coisas que não são verdades, né? A gente vai meditar aqui, né, com a direção do nosso Deus, nesse capítulo, buscando, né, ali, remover todo tipo de pensamento que não se alinha, né, com o que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Inclusive, aqueles que são novatos, ou então aqueles que já conhecem, mas não fizeram, recomendo que, convido-lhes, na verdade, né, que venham, ou na descrição, ou então aqui no próprio perfil do canal, abram aqui e acessem o site da Igreja de Deus e façam um discipulado, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, para que nos tornemos, né, servos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, convido-lhes, né, aqui a assistir o discipulado. Temos tanto em áudio, tanto em vídeo, e até mesmo, meus irmãos, em apostila, né? Para que, de uma forma ou outra, a gente consiga, né, ali, alcançar o conhecimento bíblico. Então, né, se caso os irmãos não conseguirem, basta digitar, né, igrejadedeus.com.br, né, barra discipulado, barra, ou então só igrejadedeus.com.br, que os irmãos conseguirão acessar aqui o site da Igreja de Deus, Movimento Congregacional. Convido a todos que são novos, né, aqui no canal, novos aqui, né, no canal em si, que busquem, né, e não só vejam o discipulado, mas conheçam também os outros canais da Igreja de Deus, temos aqui também, né, outros canais aqui no próprio perfil. Vejam as séries, né, aqui, Revelando Apocalipse, Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão, né? Dessa forma, né, meditando ali nas escrituras, nós alcançamos, né, o conhecimento da verdade. Prosseguindo, o objetivo, né, de estudar esse capítulo, né, então, só voltando aqui, né, o que a gente estava falando, né, nos últimos dias, nos últimos tempos, não se refere ali somente ao período que nós estamos vivendo, mas até mesmo desde o período de Paulo, né, e isso afetando a fé de muitos. O objetivo de estudar esse capítulo é entender claramente que cada instrução, considerando o contexto histórico, o contexto religioso e a moral da época, e aplicando os princípios de forma mais fiel possível ao texto. A carta não é meramente teórica. Paulo escreve com urgência pastoral, mostrando que Timóteo precisaria lidar tanto com pressões de fora quanto com confusões de dentro da própria comunidade cristã. Então é tanto de fora, pessoas ali acusando, né, eh, problemas ali em si, né, fora da igreja, mas problemas internos. Paulo ele não só dá orientação para Timóteo, mas como também nos orienta para que a gente também venha, né, a buscar meditar, venhamos buscar examinar a Bíblia, buscar realmente examinar a palavra de Deus, para que dessa forma, né, nenhuma falsa doutrina, né, adentre dentro da igreja e dessa forma a gente permaneça na verdade. Por isso, esse estudo ele seguirá verso por verso, examinando cuidadosamente o que Paulo diz, como diz e o porquê ele diz, sempre respeitando o sentido original e as circunstâncias práticas que cercavam a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava. O foco é esclarecer o ensino paulino e evitar interpretações equivocadas, observando com atenção o contraste que ele estabelece entre a verdadeira doutrina, entre a doutrina verdadeira e a doutrina corrompida, entre práticas aprovadas por Deus e imposições humanas. Assim, ao longo desse capítulo, buscaremos expor com clareza os alertas, né, responsabilidades e conselhos que Paulo dirige a Timóteo, destacando como esses princípios continuam relevantes para a vida cristã e a liderança espiritual hoje. Então, dando essa breve introdução, meus irmãos, vamos agora partir para o estudo, versículo por versículo, quebrando aqui os versículos conforme a gente vinha fazendo, né? E meditando aqui na passagem. Começando com o primeiro versículo, 1 Timóteo 4, né, aqui, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, a gente vê aqui uma declaração de Paulo, ele tanto trazendo uma profecia para o fim dos dias, que a gente vê muito isso hoje,
mas dentro da própria igreja desde o período que ele já estava, né? A gente vai ver aqui também, se eu não me engano, né, foi colocado aqui também no estudo que essa palavra ali, últimos tempos, né, ela por si só não significa somente ali, aqui ó, a gente vai ver mais adiante que últimos tempos não significa somente o fim das coisas, mas um determinado período que a gente vai ver mais ou menos ali, né, já aqui na próxima quebra de versículo, nós veremos aqui até se baseando em um versículo, que esses últimos tempos não se refere somente ao tempo que vivemos hoje, mas a partir daquele período que Paulo já estava. Então, prosseguindo, né, nessa parte, né, mas o Espírito expressamente diz, Paulo, ele começa alertando Timóteo com a declaração de autoridade espiritual. Não é opinião pessoal, mas algo relevado pelo Espírito Santo, né? O poder do nosso Deus, né? O meio pelo qual Deus age, né, em nossas vidas. Essa expressão, ela indica clareza, ênfase e certeza, mostrando que o problema que ele irá mencionar não é hipotético, mas é real e inevitável. Por quê? Porque tem providência divina, providência de Deus, vem do Espírito. O Espírito que é o poder de Deus, né? Que não é uma pessoa, não é um terceiro membro da Trindade, mas é o Espírito, o poder pelo qual Deus age, né? A forma pela qual ele se expressa, expressar, eu digo, ele age, né, na vida das pessoas, né? Por meio dele, e nós vemos o agir, né, do nosso Deus. Pedro, ele confirma essa realidade em 2 Pedro 3, versículos 15 ao 16, dizendo que alguns torcem as escrituras para sua própria destruição. A preocupação apostólica com falsos mestres é recorrente, né, em todo o Novo Testamento. A gente sabe muito bem disso, né, até mesmo no período apostólico, onde a verdadeira doutrina já era bem clara, porque os apóstolos viveram com Jesus, havia toda essa distorção, né, ali por parte desses falsos mestres que tentavam, né, ali trazer discípulos após si. Mas vamos prosseguir aqui, meus irmãos, fazendo essa leitura. Eu proponho essa leitura de 2 Pedro 3, versículos 15 ao 16. Ela é bem interessante, meus irmãos. É uma advertência que Pedro ele dá, né, uma exortação para cada um de nós e que a gente esteja atento a isso também, porque existem pessoas que vão fazer isso que Pedro aqui ele fala. E já desde o tempo que Pedro ali estava, olha. Por isso que nada que a Bíblia cita é por acaso, meus irmãos. Nada que a Bíblia cita é por acaso. Tudo tem ali a inspiração do nosso Deus, né? Tudo tem a inspiração do Pai. Porque tanto que isso aqui que Pedro ele escreveu lá no tempo dele, né? Lá no primeiro século, serve também, né? Para os tempos de hoje, que a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Que é o quê? Deturpando as cartas que Paulo escreveu. Vamos ler aqui, 2 Pedro 3, versículos 15 ao 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Isso existe, meus irmãos, hoje. Lembremos, as cartas de Paulo não são escritos fáceis de entender. A pessoa por si só, ela só vai conseguir compreender aquilo se Deus assim ele permitir, se ele conceder a direção. Somente se a gente suplicar, Pai, dá minha interpretação, dá minha direção por meio do teu Santo Espírito, e que a tua palavra fale comigo. Somente dessa forma é que a gente pode conseguir o conhecimento. Por exemplo, vamos ver aqui o versículo 1, o capítulo 1. Olha o que Paulo ele diz aqui, é, no, no... Deixa eu ver se é esse capítulo. Ahn, deixa eu ver aqui. Enfim. Aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Isso aqui vai ser muito deturpado, né, ali pelas pessoas, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Será que os mandamentos de Deus, eles simplesmente se concluem, né, ali, nisso, né, num coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida? Não, meus irmãos, não termina nisso, não é simplesmente assim, né? E por isso que é importante que a gente veja outras versões, ó. Muitos podem ler esse fim aqui e achar que é só o findar, achar que é só ali. Não, termina aqui. Mas olha aqui na NVT, ó, o alvo. Então aqui tá dizendo que o objetivo, né? O objetivo. Também temos, se eu não me engano, aqui no capítulo 2, é...
Se eu não me engano, eu acredito que seja aquele mesmo. Hum. Bom, mas aqui é só um breve exemplo, né? Aqui disso, né? Ali. Ah, aqui também é no próprio capítulo, era isso que eu tava querendo achar, ó. Olha, sabendo que a lei não é feita para o justo. Muitos aqui podem interpretar isso, né, também de forma errada, né? Achar que os mandamentos também não foram feitos para o justo. De fato, eles não foram feitos para o justo, mas em que sentido? Em condenação. A lei ela só pode ser utilizada quando é o quê? Quando ela condena, quando ela aponta. Se, por exemplo, eu roubo, né? Se eu roubo, a lei ela me condena. Por isso que ela foi feita somente para os injustos, né? Por isso que ela somente acusa, realmente ela só traz esse princípio, né? Mas é necessário que a gente obedeça, né? Não existe isso de que a lei não foi feita para o justo e o justo não precisa mais viver em obediência, né? O justo vai viver em obediência à lei, né? Então, é importante a gente ter o conhecimento bíblico para que a gente não caia, né, ali em heresias, em doutrinas, né, que mandamentos que procedem, né, de homens. Inclusive aqui nos versículos 3 ao 5 que são pontos difíceis de entender de Paulo, e não só esses, meus irmãos, temos Gálatas também, temos Romanos, são passagens que são, alguns versículos, alguns capítulos são difíceis de compreender, mas com a direção do Pai é que a gente obtém, né, ali a total direção para que o estudo seja pleno. Então, baseando-se aqui no que Pedro ele disse, né, nós vemos que as epístolas de Paulo têm pontos difíceis de entender, por isso que a gente vai tentar meditar aqui nesse capítulo em si, de forma, né, ali, que seja para realmente explicar, né, aquilo que Paulo está dizendo aqui, que muitas pessoas podem entender errado, né, por não ter o conhecimento ali é, adequado, né, não ter ali a direção do Pai, né, é o que a gente propõe aqui com a direção do nosso Deus, né, em explicar, né, para os irmãos. Então, a preocupação apostólica com falsos mestres, né, ali, é recorrente no Novo Testamento, né, em todo o Novo Testamento. Desde aquele período, houve falsos mestres ali que já pregavam, né? Tinha uns, né, ali, eu acredito que tenha sido até aqui na segunda epístola, né, Paulo ele fala de Himeneu, né? Tem aqui Himeneu, se eu não me engano. É, acredito que seja no primeiro, mais uma vez, deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver se eu acho aqui também. Paulo ele fala, aqui ó, Himeneu, ó. Himeneu, é porque é com E. Ó, Himeneu e Alexandre, ó. Criam ali, começaram a crer em heresias, né, ali e tal, essas coisas. E lá na segunda, em segunda Timóteo, Paulo ele também vai destacar ali agora com Himeneu e Fileto, né? Ele vai também, se eu não me engano, falar ali de doutrinas que eles criam que não são baseadas na própria Bíblia. Então, né, nós vamos propor aqui meditar de forma profunda, né, nesse capítulo. Então, que nos últimos tempos nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar significa abandonar deliberadamente uma verdade antes aceita. Paulo ele não fala de meros desviados emocionais ou fracos espiritualmente, mas de uma pessoa que deixa a fé verdadeira para seguir outra coisa, né? É aquela pessoa que ela sabe o que é a verdade, sabe o que é realmente a doutrina verdadeira, sabe o que ela tem que seguir, sabe o que ela tem de fazer e sabe qual é realmente o caminho para adquirir a salvação, mas por decisão própria e por própria ignorância, ela acaba deixando, né, o caminho. Nós temos que suplicar ao nosso Deus que ele também nos fortaleça, né, para que isso não ocorra conosco, né? Mas é isso que vai significar apostatar. E é um pecado grave, apostatar. É um erro grave, uma falha grave, né? Pelo menos a gente vê ali na Bíblia, né? É realmente algo que é grave e vai significar abandonar de forma ali deliberada uma verdade, né, ali que foi conhecida, antes aceita, abandoná-la deliberadamente para seguir qualquer outra coisa que não seja a própria verdade. Então, é isso que significa apostatar, né? Por consciência própria. E últimos tempos aqui não significa necessariamente o fim do mundo, o fim das coisas, mas o período iniciado após a ascensão de Cristo, uma era onde o engano espiritual seria constante. Não porque a verdade prevaleceria, mas porque
um agir, né? Claro que a gente sabe que tem por princípio e origem o próprio inimigo, fez ali que o que subisse, né, heresias, doutrinas que procedem de homens, para que os irmãos viessem a cair da fé. Era esse o objetivo. E olha, meus irmãos, o sistema religioso em si ele tá cheio, lotado, né, dessas doutrinas falsas que Satanás criou, né? Dessas heresias que por si só não procedem, não tem base na palavra de Deus. Então, vai se referir a esse momento, né? A gente vê que com Cristo, quando Cristo estava aqui, tinha firmeza doutrinária, todos sabiam a verdade. Claro que, falando das doutrinas em si, né? Todos sabiam aquele caminho, por exemplo, quando se falava de seguir a Jesus, todos sabiam, né, o que havia de acontecer, o que aqui era certo ali e tal. Jesus também estava bem ali para explicar, mas depois de sua ascensão, aí começou a surgir, né, os falsos profetas, os enganos em si, que corromperiam a muitos, né? E lendo aqui Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 2, nós temos o seguinte: Deus que várias vezes, né, e de diversas formas, né, de diversas maneiras, falou no seu passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ó, tá vendo? Nesses últimos dias, ó, Hebreus ali foi escrito no primeiro século, e ele tá referindo ali que o tempo em que ele vivia já era últimos dias, então vai significar mais ou menos ali aquele período, né? Não é simplesmente o fim dos dias, mas mais ou menos ali, né? Após a ascensão de Cristo. Então, nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também, né? Os mundos. E mundos aqui, meus irmãos, não é a Terra, tá? Mundos aqui, se a gente for verificar no original, é séculos, né? Até porque não existe vários mundos, né? Não existe várias terras, né? Não existe isso, né? Não tem essa questão em si. Não existe vários mundos, várias galáxias, essas coisas. Não existe isso. Deus, ele criou a Terra e o homem nela habita, né? Então, por si próprio, meus irmãos, aqui também não está significando em si, né, que Deus ele fez vários mundos, vários lugares ali, não. Mas se a gente for examinar nessa passagem também, no próprio original, aqui os irmãos entendam, né, que aqui está se falando dos séculos, né, ali dos períodos em si, referentes ali estava se referindo, ó, Hebreus, capítulo 1, versículos 1, versículo 2, vamos dar uma olhada aqui, pra gente verificar o significado aqui da palavra no original, grego, universe, aion, ó, tá vendo, ó, aion, que vai significar o quê? Ó, idade, curso, tem o significado de mundo, mas é nesse sentido séculos, ó, eras, tá vendo? É esse o significado dessa palavra, perpetuidade e tal. Ou seja, vai significar tempo. Então, os irmãos entendam, quando Paulo, Paulo não, né? O escritor de Hebreus ali, ele declara ali que por meio dele, né, ele fez os mundos, né, por quem também fez os mundos. Os irmãos entendam que Paulo, no caso, o escritor de Hebreus, né, confundindo aqui, o escritor de Hebreus, ele não está se referindo ali que Deus, ele criou ali o mundo em si, a terra em si, mas por meio dele, né, ali, fez também ali as coisas seguintes, né, tudo aquilo que há de vir, né, no caso, até mesmo ali, por meio dele, foi feito o quê? A própria igreja, né? Também a igreja, ela foi criada, né? Não é o mundo em si literal, meus irmãos. Aqui é os séculos em si, ou seja, pelo decorrer dos séculos. É isso que Paulo aqui, ele tá, no caso, o escritor de Hebreus, ele está aqui declarando. Está bem? Então, entendo isso aqui como séculos. O mundo aqui vai significar, no original grego, a palavra séculos. Essa seria, né, ali a mais adequada para esse versículo, né? Deus ali, ele fez, né, os tempos futuros ali também por meio de Cristo, até mesmo ali os mundos, que é a própria igreja, né, temos ali a própria igreja, né, os séculos seguintes também, tudo aquilo que havia de acontecer também, por causa de Cristo, né, veio ali a acontecer, né. Isso depois ali de Cristo ter, né, realmente nascido, né, como a gente sabe, temos que também tem outras doutrinas, né, ali que tentam promover como pré-existência, né, trindade, mas como não é o caso aqui, meus irmãos, nós não estamos debatendo sobre explicando, estudando esses temas, né?
Para não prolongar tanto, né? Vamos dar continuidade aqui, mas para aqueles que ainda têm dúvida, né, sobre isso, recomendo que venham aqui e vejam, né, aqui a série Revelando o Apocalipse, vejam aqui Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão, né? Terá explicação para todas essas passagens, né, para todos esses ensinos que acabam sendo propagados pelo sistema religioso, né? Então, prosseguindo agora pelo nosso estudo, dando ouvidos, né, a espíritos enganadores. Esses espíritos não são ideias, mas influências espirituais reais e enganadoras, cuja intenção é afastar da verdade. A linguagem aponta para uma atividade demoníaca, ativa, infiltrando-se por meio de falsos mestres. Paulo reforça isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 ao 15, lembrando que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros parecem ministros de justiça. Então, esses espíritos enganadores, eles se apresentam diante de nós como algo puro, como algo belo, como algo que realmente é bonito, parece ser certo. Mas no final, não tem base bíblica, não tem ali base na palavra de Deus e por si só leva à destruição. Por isso que é importante que a gente venha, medite, sejamos como os bereanos, né, meditando nas escrituras, para que dessa forma, né, a gente chegue, né, ao pleno conhecimento da verdade, embora que não seja total, né, não tem como a gente chegar a isso, né, porque a palavra de Deus ela é totalmente infinita, mas a gente pode adquirir ali o conhecimento, né, que nos leva à salvação. É importante que a gente busque permanecer na verdade. E a doutrina de demônios, né, finalizando o versículo, aqui Paulo descreve, né, o conteúdo dos falsos ensinos, né, dos falsos ensinamentos. Doutrinas inspiradas por demônios, não por mera ignorância humana. Eles não são ensinamentos religiosos, né, doutrinas, que têm aparência de piedade, mas conduzem ao afastamento da verdade. Essas doutrinas não surgem apenas fora do cristianismo, mas permeiam grupos que se declaram cristãos, criando distorções que parecem bíblicas, mas não são. Então, também deixo desde já esse aviso, né? Esse aviso a todos, né? Até mesmo para mim, é bem importante que a gente veja isso, que nem todo ensino a gente receba logo de cara, né? Que a gente vá lá, como bereano, medite nas escrituras, medite, né, ali na palavra de Deus e busque ver se as coisas assim são, né? Busque meditar, né, para ver se as coisas assim, se assim procedem, né? Porque nem todo cristão é um verdadeiro cristão. Às vezes pode ser só uma pessoa sendo influenciada pelo inimigo que se diz cristão, mas a sua vida em si não demonstra isso, né? Ela não demonstra isso e até mesmo defende ali doutrinas que são preceitos e mandamentos de homens, né? Então, é importante que a gente veja isso. Paulo ele começa dando essa advertência aqui a Timóteo, né? Essa orientação, para que ele também fique atento a isso. É importante que a gente também fique atento para que não caiamos em heresias e em falsas doutrinas. Agora, meus irmãos, no versículo 2, nós temos aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria mente. Depois de mostrar a fonte espiritual das falsas doutrinas, né? Ele fala aqui pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ele também falou ali que essas doutrinas procedem de inimigos, né, ali dos demônios em si, as hostes espirituais. Paulo agora, ele descreve, né, os instrumentos humanos usados por elas, homens hipócritas. A palavra grega, né, ali, na verdade, a palavra hipocrisia, né, traduz o grego hipócrisis, que se refere, né, ali a pessoas que agem, né, com dissimulação sob um papel fingido. Olhando aqui no original grego, é, hipócrisis, né, nós temos aqui a palavra, e ela vai significar ali, ó, fingida, engano, é, papel fingido, dissimulação. é, Vai significar isso, né? Praticamente também, meus irmãos, é aquela história, né? Que a gente também tem que ter cuidado, né? A hipocrisia, que é o que a pessoa ela até condena certas atitudes, condena certos pontos, tenta explicar certas questões, mas ela mesma também não pratica aquilo que fala, né? Então, temos que também ter o cuidado, né, com a hipocrisia. É algo sério, né? Falo isso principalmente para mim, que a gente tem que estar sempre colocando a palavra em prática, né? Para que a gente não seja encontrado em acusação, né? Em acusação ali pelas pessoas que vêm, né? Claro que a gente falha, né? Claro que a gente erra, mas ainda assim temos que buscar, né? Ali nos aperfeiçoar na sã doutrina,
para que o nosso conhecimento seja mais embasado e não sejamos motivo de acusação, né, ali no meio cristão. Ou seja, esses falsos mestres, eles fingem, né, ali, a gente viu aqui, né, que acho que de simulação sobre o papel fingido. Ou seja, esses falsos mestres, eles fingem piedade, aparentam espiritualidade, mas suas vidas e ensinos são falsos. Eles falam mentiras, não ocasionalmente, mas como um padrão. As mentiras são parte do sistema doutrinário que promovem, conforme Tito 1, versículos 10 a 11. Essa descrição se harmoniza com o alerta de Jesus sobre os falsos profetas lá em Mateus 7, versículo 15, onde ele diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm ali bem vestido, eles vêm ali a Bíblia debaixo do braço, eles vêm ali, né, com toda aquela espiritualidade, piedade em si, mas por dentro são lobos devoradores que não têm interesse em ser o pastor das ovelhas, mas do contrário, ele tem interesse em devorá-las, só tem interesse nas ovelhas e não em cuidar delas, né? Ele só tem interesse ali nas ovelhas. Por isso que nós somos chamados a ter o cuidado com esses falsos profetas que só promovem a mentira e só têm o intuito de destruir, né, a igreja. Agora, prosseguindo aqui, tendo cauterizada a sua própria consciência. A palavra para cauterizada, né, a palavra grega para cauterizada é cauteriazó, que significa queimado, como quando se cauteriza um nervo. Isso simboliza uma consciência tornada, né, insensível, que já não reage, já não sente, já não se comove. É aquela consciência, meus irmãos, que por si só é ignorante. Ela já não, por exemplo, quando peca, já nem sente, né? Já não sente nem aquele medo de, né? Quando nós, por exemplo, erramos, né? Nós temos o quê? Vem sobre nós a acusação, vem o medo, né? Quando nós erramos, nós sentimos o quê? Medo. A gente sente medo, né? A pessoa que tem a mente cauterizada, ela já não sente medo. Ela sente mais nada, simplesmente ela é como um ato normal, né? Do dia a dia. Vai se tornando dessa forma. Importante também a gente vigiar nesse ponto, né? Pedir a Deus também para que haja fortalecimento nesse ponto, para que a gente não caia nisso, né? Em que nossa mente fique cauterizada. Então, olhando aqui o significado de cauteriazó, né? O significado ali cauterizada, né? Marcar. Aí o segundo ponto vai dizer bem em cima o que é que a gente está falando, né? Por implicação, para tornar insensível. Também tem o significado aqui de selar com ferro. Mas o significado em si vai ser aqui cauterizado, né? Ou seja, se tornar insensível, né? Praticamente é esse o significado. Pode significar também queimar, fazer uma marca, alguma coisa assim. Mas o significado principal, que é o que a gente está destacando, é o sentido de insensível. Esses mestres, eles não se enganam, né, inocentemente. Eles por si só perderam a sensibilidade moral, tornando-se incapazes de reconhecer o erro que perpetuam ou a destruição que causam. Então também tem a questão do espírito do erro, né? O espírito do erro que também é enviado. A pessoa ela amou mais a mentira, né, do que a verdade, acabou que ela perde a sensibilidade moral, se torna incapaz de reconhecer sua própria falha, seu próprio pecado, seu próprio erro, e até mesmo ignora, né, o erro que perpetua em si e até mesmo ali a destruição que ela acaba causando, né? Isso é semelhante à descrição de Paulo em Efésios 4, versículo 19, onde ele fala de pessoas que perderam toda a sensibilidade e se entregaram ao erro sem remorso. Lembrando que não é ideal que a gente sinta remorso. O remorso por si só, meus irmãos, vai ser aquele sentimento ruim. Aquele sentimento que a gente, se eu não tivesse feito isso, por que que eu fui fazer isso, por que que eu fui fazer aquilo, vem aquele sentimento ruim. Mas o ideal é que a gente não age assim, porque foi Judas que agiu assim. E o que foi que aconteceu com ele? Ele acabou se, né, é até uma palavra forte, né? Eu vou nem citar, mas os irmãos sabem o que aconteceu com Judas, né? Ele acabou fazendo aquilo com a sua própria vida, né? E, e por si só, o remorso ele leva a isso, tá? Aquele sentimento ruim, incontrolável. Agora a gente tem que se lembrar que quando errarmos, temos que lembrar do amor de Deus, como diz lá em 1 João 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembremos do amor. Lembrando disso, meus irmãos, nós não somos mais levados ao remorso. O remorso ele vem como algo a princípio, mas seguido dele vem um arrependimento que, de certa forma, engole o remorso
e a gente não sente, né, mais isso, aos poucos vai passando, e dessa forma, né, a gente se sente melhor, se sente ali meio que renovado, né? Então, Paulo ele tá falando aqui desses que se entregaram, né, a perda total da sensibilidade, a entrega ao erro sem o remorso. A ideia é forte. O engano deles já não nasce mais de ignorância, não é porque eles já não têm o conhecimento. Lembrando que ignorância aqui não é simplesmente ali pessoa burra, não é simplesmente uma pessoa que é mal educada, não, não é isso. Ignorância aqui é desconhecimento, já não é mais por desconhecimento, mas de uma consciência corrompida e endurecida pelo próprio pecado e pelo orgulho, que trazem, né, essa cauterização da mente, e a pessoa por si só ela fica, né, ali em um erro, em algo que é grave, né, com o espírito do erro, e só Deus para restaurar mesmo essa pessoa, né, se ela se arrepender verdadeiramente, demonstrar um verdadeiro arrependimento, certamente, né, ali, se assim for da vontade de Deus, Deus ele tem muita piedade daquela pessoa, né, perdoar mesmo, ver que ela realmente se arrependeu, aí ela pode ser restaurada. Mas é bem difícil, né, nesse caso, é bem difícil nessa questão em si. Agora, meus irmãos, que nós falamos aqui sobre esses primeiros temas, que Paulo ele destaca sobre o surgimento de falsos mestres, falsas doutrinas, vamos entrar aqui nos versículos principais do estudo de hoje. O versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, claro que em partes, né? O versículo 3, vamos ver aqui em duas versões. 1 Timóteo 4:3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência. Na verdade, vamos ler aqui só o 2, só para a gente entrar no contexto, né? Então, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí, agora na Almeida Corrigida Fiel, versículo 3, 1 Timóteo 4, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Agora na NVT, tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. No verso 3, Paulo ele descreve especificamente o que esses falsos mestres estavam impondo. O quê? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos e, né, ali é uma certa utilização ali também daquilo que a gente com ação de graça, né, os alimentos em si que a gente deve receber. Mas o que é que a gente vai ver aqui? Essa questão do proibir o casamento, a gente por si só já refuta, né? A gente sabe que o casamento por si só é apoiado biblicamente, não tem nem o que a gente abordar em si. Agora, meus irmãos, o que a gente vai estar dizendo aqui é sobre essa questão da abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Desde já, né, para aqueles que que ainda, né, tem ali um certo conhecimento, ou acham, né, ali, tem na mente que se pode, né, comer qualquer coisa, eu já deixo aqui uma questão, né? Será que tudo que Deus criou, ele fez, né, para que os homens, eles comam? Será que Deus, ele por si só fez isso? Será que é isso que diz lá em Levíticos, lá no tempo de Noé já, né, já havia a separação? Será que Deus, ele criou todos os animais para serem recebidos com ações de graças, né? Paulo, ele declara que também é por aqueles que conhecem a verdade. Será que Deus, ele já fez isso? Né? Fica a questão de meditação, né? Deixa essa questão para aqueles que ainda pensam dessa forma, mas tentaremos explicar aqui esses pontos para que saiamos daqui com conhecimento mais ampliado. Então, separamos aqui esse versículo em partes. Primeiro, o problema não era a lei de Deus, mas o asceticismo. O que é que Paulo estava condenando aqui? Ele estava condenando o asceticismo. Na verdade, não é asceticismo, não, é ascetismo, né? Que é ali um meio filosófico, helenístico, né? Ou seja, dos gregos. E a gente sabe, né? Falando de filosofia, vai ter toda aquela questão, né? Realmente tem uma aparência bonita, tem realmente, ah, não, você tem que viver humildemente, que isso, aquilo, mas no final aquilo só leva ao vazio e a pessoa por si só aplica disciplinas sobre si que só trazem um peso imenso, né, ali sobre as pessoas, né? Então Paulo, ele não está censurando os judeus que obedeciam à lei alimentar, muito menos cristãos que também já obedecem a isso e devem obedecer, né?
Jesus ele não liberou, né, todos os alimentos, né? A gente vai ver aqui, meus irmãos, nós veremos aqui, explicaremos essa passagem, né? Não entraremos profundamente nesse tema porque o objetivo não é, é demonstrar que hoje, né, ainda predomina-se, né, ali o animal impuro e o animal limpo, né? Nós não buscaremos, mas buscaremos explicar esse versículo que por si próprio também vai demonstrar que Paulo ele não está falando isso e hoje permeia assim, hoje não permeia, mas permanece sim ali essa questão, né, sobre o que nós podemos comer e o que nós não podemos. Então, ele está, né, ali condenando doutrinas de demônios que surgiam, né, ali fora das escrituras. Então, ele não está condenando os judeus que obedeciam. Então, vamos colocar aqui até implementar, né, cristãos, nós também obedecemos a isso, mas ele não está condenando isso, tá? Ele está condenando o ascetismo. A gente vai ver o que é que eles defendiam. Ó. E essas doutrinas ensinavam práticas que Deus nunca ordenou. Proibir o casamento e ordenar a abstinência de certos alimentos limpos. Primeiro, meus irmãos, vamos apontar uma coisa, né? No tempo ali que Paulo ele vivia, né? E hoje nós sabemos, nem tudo é comida, nem tudo é comida. Por exemplo, a gente não vai, por exemplo, urubu. Urubu não é comida. Simplesmente quem come urubu praticamente pode pegar doença, né? Então nem tudo aqui é alimento, né? E não existe isso de alimento ser purificado, porque alimento já é alimento. Alimento é algo que a gente pode comer, né? Agora a questão em si é, né, ali, é, as coisas que eram permitidas comer. Primeiro que a gente tem que saber o que é que Paulo acha, o que é que, segundo a visão de Paulo, Paulo que era judeu, foi fariseu, ele foi mestre na lei, né? Ele foi ali, né? Uma pessoa que foi um judeu realmente ali, mestre mesmo na lei. Ele, claro que ele se converteu ao judaísmo, mas o que será que Paulo, né, sendo judeu, tinha em mente sobre alimento? O que será que era alimento para ele? Né? O que será que era alimentos? O que será que é alimento para um judeu? Alimento, meus irmãos, não é tudo, né? Tem pessoas que comem aí até o que não é para comer, né? Comem fezes. Tem pessoa que faz isso, né? É algo meio nojento, mas peço até perdão, mas é algo que é necessário a gente falar, né? Nem tudo, meus irmãos, aqui é alimento. Tem pessoas que consideram, mas a gente sabe que nem tudo é alimento. E o que é que a Bíblia defende como alimento? É justamente o que está escrito ali em Levíticos, né? Em Levíticos. E também, outro ponto relevante de se abordar, meus irmãos, é que essa questão, essa diferença entre o imundo e o limpo nos animais, ela não tem nenhuma aplicação quando, por exemplo, Paulo fala, se eu não me engano é Paulo que fala, né, sobre um cumprimento, coisas, né, que haveriam de vir. Por exemplo, vamos supor aqui a lei, né, lá de sacrifício, onde um cordeiro, né, ali, que não tinha nenhuma doença, que não tinha nenhuma enfermidade, tinha que ser oferecido em favor do pecado ali de uma pessoa. Isso simbolizava o quê? Cristo. Mas os alimentos, meus irmãos, que são animais limpos e animais sujos, impuros, isso por si só não tem nenhum, nenhum papel, na verdade, nenhuma significância bíblica, né? No caso, profética, né? Não representa Cristo, né? Em momento algum. Há, sim, algumas leis, por exemplo, do homem ele ficar impuro, tal, por tal coisa. Mas foi justamente por isso, né? Se eu não me engano, até mesmo ali, Jesus na cruz, é, saiu água e sangue dele, não foi? Então, deixa eu pegar aqui a passagem. Ó, João 19:34. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ele furou ali o lado de Jesus e logo saiu sangue e água. Água, se a gente pesquisar, ó, é, segundo o entendimento judaico, vamos pegar judaico-cristão, significa purifica, é, ó, sim, ó,
A água, no entendimento judaico-cristão, tem um forte significado de purificação, então foi justamente para isso. Só que Jesus, meus irmãos, ele não purificou nenhum alimento. Na verdade, não é nem alimento, ele não purificou nenhum animal. Jesus, ele não ia se contrariar, né? Ele não comeu carne de porco, não comeu carne imunda, né? Jesus nunca fez isso. Ele nasceu sob a lei e ia obedecer à lei. Ele não poderia se contrariar. Até porque, olha, temos uma forte expressão aqui no Novo Testamento. Vamos pegar aqui, ó. Não vamos nos basear no Antigo Testamento, né? Que muitos desprezam, mas vamos pegar aqui no Novo, ó, proibição do consumo de sangue no NT. Vamos pegar aqui no Novo Testamento. Ó, Atos, capítulo 15, versículo 19, vai deixar isso bem claro. Paulo ele também dá uma orientação a isso, ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada, né? Vamos pegar aqui na versão na NVI, ó. Abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, é muito importante isso também, né? Tem que ser o abate judaico, né? E da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas que tudo lhes vá bem. Ó, aqui tem a proibição o quê? Do consumo do sangue, porque justamente o sangue representa é, a vida, né? É isso que representa. Vamos pegar aqui de novo. Tem mais passagens, né? Deixa eu ver aqui. Temos também Atos 21, versículo 25. Vamos dar uma olhada aqui. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escritos e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem, né, do que se sacrifica aos ídolos e do sangue. Provavelmente, naquele período eles consumiam sangue, né? A gente sabe, todo aquele sacrifício, né, que havia. O sangue, meus irmãos, ele é algo que é expressamente aqui proibido na Bíblia. A gente vê isso, né? Deixa eu até ver se tem mais passagens relacionadas, né, sobre isso. Vamos dar uma olhada. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho mais passagens ou se são só essas mesmas. Pegando só no Novo Testamento. Ó, tem aqui do sangue, né, do sangue mais uma vez. Mas, enfim, né, a proibição do sangue a gente sabe que já vem o quê? Do Antigo Testamento. E é errado, é bem expresso pela Bíblia. E todos sabem que o consumo de sangue ele é proibido na Bíblia. Mas, meus irmãos, nós temos alimentos que por si só são feitos a partir de sangue, né? Por exemplo, é, se a gente pegar, por exemplo, um recheado, né, de morango, ele vai ser feito a partir disso aqui, ó. Que, inclusive, não é muito conhecido, né, pelo meio religioso. A conchonila, que é o quê? Sangue de... Praticamente esse inseto é esmagado, ele solta o corante vermelho, que é o seu sangue, né, ali. E as pessoas comem o sangue desse inseto, né? E praticamente, isso aqui é sangue e muitos consomem. Isso aqui se encontra em vários alimentos, né? Eu por si só antes também não sabia, né? Eu também não era conhecida de tudo, né? Mas quando me converti, já me absti logo disso. Porque sangue, né? É feito de sangue. E o o Novo Testamento deixa bem claro, né? Que o consumo de sangue é proibido. Tem outra coisa também. Eu acho que é isso aqui, chouriço, né? Se eu não me engano. Isso aqui também é feito com sangue, ó. Ahn, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver. De sangue. Se eu não me engano, isso aqui também é feito de sangue, ó. Ó, ele pode ser feito com sangue, ó. Especialmente o chouriço de sangue. É, também tem esses pedaços em si. Isso aqui parece-me que vende, né? Em açougue, essas coisas, né? Mas por si só, a Bíblia, ela proíbe o consumo de sangue. Será que Deus, ele... Isso ele vem de açougue, tá? Tem até uma passagem que muitos deturpam, dizendo que de tudo comam, né? Do açougue. Mas no açougue a gente pode encontrar ali, né? Isso, né? E pode ser feito de sangue. A gente viu ali, né? É vendido em açougue, é isso aqui. Ó, vamos pesquisar aqui.
Ó, vendo? Feito com sangue de porco, ó, é comumente vendido em açougues e supermercados. Tem uns que dizem que naquela passagem que Paulo fala de tudo como do açougue, mas muitos não sabem nem qual era o que era vendido, né, no açougue que Paulo estava falando. Era praticamente só carne limpa. Porque tem também aquela questão do sacrifício aos ídolos, né? Eu vou dar uma breve explicação, né? Quando os gentios eles iam sacrificar lá, né, aos ídolos, eles não ofereciam carne impura. Eles não ofereciam porco, eles não ofereciam, não ofereciam ali animais imundos, era somente boi, esses animais limpos. E o resto era o que era vendido, né, ali aos, aos açougues. E lá só se vendia isso, né? Era carnes ali expostas realmente que as pessoas compravam, né, para comer. Mas tinha essa questão, ou seja, Romanos 14, e também, se eu não me engano, eu acredito que seja em Coríntios, que Paulo vai falar das carnes sacrificadas aos ídolos. Mas não é esse o significado, né? Paulo não está dizendo, na verdade, não é que está sendo permitido o consumo, né, ali de carnes imundas, mas era questão quanto aos ídolos, né? E por si só, a gente vê essa questão. Então, explicando essa questão do açougue, né? Até mesmo no próprio açougue era vendida essas coisas que são limpas, né? Carne limpa, né? Boi, ovelha, carneiro, animais limpos de se comer. E aí muitos deturpam essa passagem, né? Que de tudo que se comam, né? Tudo comprem do açougue, né? E vende chouriço que no açougue que é feito de sangue. E a Bíblia ela diz, né? Que o consumo de sangue é proibido. Será que Paulo realmente está dizendo que tudo que foi feito, né, ali é para a gente comer, né? A gente vai ver mais adiante aqui, meus irmãos, que Paulo ele também vai dizer, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí muitos dizem, ah, se eu orar pelo alimento, o alimento ele é santificado. Será que é isso mesmo que Paulo está dizendo? A gente vai ver, porque parece de certa forma um equívoco, né? Mas não é equívoco. É simplesmente algo que muitos não querem aceitar e simplesmente deturpam para que possa ser mais amplamente aceito, mas a Bíblia ela dá essa divisão do que se pode e o que não se pode comer. Eu, por exemplo, dei o exemplo do sangue, mas a gente deu aí exemplo de coisas que são contaminadas e é pecado sim comer, né? Comer sangue, comer essas coisas. É errado comer coisa com sangue. Aí fica a questão, né? Será que Jesus realmente purificou tudo, né? Ou isso é somente interpretação que trazem, né? Tem até versículos ali, ou até certos comentários que se a gente for meditar, inclusive eu recomendo que os irmãos vejam, né, aqui a série Luz na Escuridão, vai ser destacado muito bem isso, né? Que tem até certas questões que parecem ser comentários que foram colocados, inclusive a gente viu, né, aqui no último capítulo, que a palavra que Deus, né, que aparece aqui, em algumas versões, significa, na verdade, não é a Deus que está falando, mas é ao Senhor Jesus. Então, é por isso que a gente tem que se basear realmente em buscar meditar, olhar as versões, olhar no grego, no original, para a gente poder compreender. Então, eu recomendo que os irmãos vejam, né, aqui a série Luz na Escuridão, porque também vai explicar outras passagens, né? Senão a gente vai demorar muito aqui, né? Inclusive, estamos aqui com 1 hora já de estudo. Então, é importante que os irmãos vejam, né? Eu vou correr aqui um pouco mais, só para que fique mais explicado, ó. Temos aqui em duas partes, ó. Os irmãos podem ver. É isso, né? E por si só não é essa questão de comer qualquer coisa, comer qualquer carne, comer qualquer animal. Não é isso que Paulo está declarando. Ele está simplesmente ali de uma forma bem direta, condenando o ascetismo, né? Então, prosseguindo, o que é que essas doutrinas ensinavam, né, ali, né? Elas ensinavam, né, ali práticas que Deus nunca ordenou, que era o quê? Proibir o casamento e ordenar a abstinência de certos alimentos limpos. E isso, meus irmãos, vai consistir ali em algo que, se eu não me engano, era o pensamento que eles tinham de se afastar dos prazeres. Eles achavam que tinha uma contaminação. O homem ele não podia viver de prazeres. Claro que, né, a gente sabe que tem prazeres que são ilícitos e tem prazeres que são lícitos. Mas tudo deve ser controlado. Mas por si só, por exemplo, eu comer uma maçã, eu vou sentir prazer em comer uma maçã, né? Vai ter aquele sentimento, a questão daquelas células que surgem, né? Se não me engano, endorfina e serotonina, né? Vai ter ali células do prazer que vão promover uma certa paz, né? Assim, uma certa tranquilidade para nós. Mas eu consumir e ter esse prazer não é errado, mas era isso que eles defendiam, né?
que o homem deveria abster-se de qualquer prazer, de qualquer coisa que poderia trazer um prazer para ele. Ou seja, Paulo ele não está lidando com as orientações, né, de Deus quanto aos animais limpos e imundos, mas com o ascetismo gnóstico, filosofia que dizia que o corpo físico era mau e que tocar as coisas materiais contaminava o espírito. Esse ascetismo já estava crescendo no mundo greco-romano e alguns dentro da igreja começaram a absorver esses pensamentos. Por parecer o quê? Piedade. É algo que parece o quê? Piedade. Parece que é algo que é verdadeiro. Mas por si só, não leva à verdade, somente à destruição. Então Paulo, né, agora partindo aqui no primeiro ponto, nós já vimos que ele estava condenando o ascetismo e não falando sobre a lei, né, a orientação que Deus deu, né, sobre não consumir ali, é, no caso alimentos, no caso animais imundos em si, né? Então Paulo, meus irmãos, prosseguindo, né, Paulo ele estava falando, né, sobre o ascetismo em si, não era a lei de Deus, mas o próprio ascetismo. Era isso que ele estava aqui abordando, né, nesse versículo. Ou seja, é, praticamente é isso, né? Não é quanto ao animal limpo e ao animal imundo. Agora, partindo para o segundo ponto, né? Vamos correr um pouco para não ficar, a gente não demorar tanto. Paulo, ele fala de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Aqui está um ponto essencial. Paulo, ele não usa a palavra alimentos no sentido moderno, né? Muitos veem qualquer coisa como alimento, onde qualquer coisa que uma cultura coma é comida. É isso que muitos veem. Mas o que é que ele está dizendo, né? Alimentos que Deus criou para serem recebidos. Coisas que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, ele usa a definição judaica de alimento, porque Paulo é judeu. Timóteo conhece o Antigo Testamento e a escritura inspirada a que Paulo se referia, conforme 2 Timóteo 3,16, né? Que é o Antigo Testamento, né? Então, ele diz aqui, ele dá essa declaração bem simples. Alimentos que Deus criou para serem recebidos. O que foi que Deus separou no Antigo Testamento, que as pessoas podiam comer e o que elas não podiam comer? Ele deixou claro. Por exemplo, os peixes. Pode ter escama, barbatana. Se não tiver escama, ou nem barbatana, ou se não tiver os dois, ou então se tiver faltando um, não pode comer esse peixe. Para comer o peixe tem que ter o quê? Escama e barbatana. E basta, né, meus irmãos, a gente olhar para o próprio peixe. Se a gente vê um peixe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, não um peixe, mas um animal que a Bíblia fala, né, que tem que ter os cascos fendidos e rumina, né? Se eu não me engano, é essa a definição para um animal ali terreno, né, que, que é limpo, né? Se não me engano, é essa a definição. Por exemplo, o boi. O boi a gente só vê ele comendo coisa realmente ali limpa, né? Animais, na verdade, capim, essas coisas assim, né? Pelo que a gente se baseia. Ele come essas coisas, né? Agora, por exemplo, um porco. Porco, por exemplo, ele come qualquer coisa que ele vê pela frente. Até mesmo se um humano cair ali, né? A gente tem esses relatos, né? Se um humano cair ali no meio, olha, eu diria que só se ele conseguir escapar mesmo, porque o porco também é capaz de comer um ser humano. É bem claro isso. Então a gente vê a clara diferença entre algo que é limpo e algo que é imundo. Então, Deus ele deixou isso claro, né? Até mesmo ali, no próprio tempo de Noé já existia isso. Então, ele está usando a antiga definição, na verdade nem antiga, mas a definição judaica do que é alimento. Para um judeu, por exemplo, porco não é alimento, camarão não é alimento, inclusive camarão é visto como a barata do mar, né? Porque ele simplesmente só come micro-organismos e coisa que é suja. E também serpentes, répteis, cães, morcegos não são alimentos. Nós sabemos disso, né? Por exemplo, no Brasil não há ninguém que coma cachorro. E a gente sabe que cachorro não foi feito para comer. Assim tem outros animais que também não foram feitos para comer. Deus ele separou bem e deixou bem claro isso, o que é que a gente pode comer e o que é que não pode. Eles são criaturas, né? Isso é bem importante de destacar, mas não são alimentos. Assim como para nós brasileiros, cobra não é comida, urubu não é comida, cachorro não é comida, gato não é comida.
mesmo sendo um animal criado por Deus. Ou então agora a gente teria que defender que agora pode comer gato, pode comer cachorro. A Bíblia ela dá base para isso. Não dá. A Bíblia não dá base para isso. Até mesmo o próprio morcego, né? A gente sabe, né? Morcego ele dá doença, dá essas coisas. Com isso dá doença, vai fazer mal. É bem explícito isso. Da mesma forma, Paulo, né? Para Paulo, no caso da mesma forma para Paulo, quando ele diz alimentos criados por Deus para serem recebidos, ele está se referindo somente àquilo que Deus santificou como alimento em sua palavra. E Paulo reforça essa ideia ao dizer, porque é santificada pela oração e na verdade, pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, antes de orar agradecendo, a Escritura já precisava dizer o que é permitido, porque é santificado pela palavra de Deus. E ao se basear nesse versículo 5, podemos destacar que o Novo Testamento ainda não estava completo quando Paulo estava escrevendo essa epístola, sendo mais comum se referir como palavra de Deus ao Antigo Testamento. Dessa forma, por meio do que nos diz o Antigo Testamento, podemos destacar que nem todos os animais são alimento e próprios, né, ali para consumo. Então, primeiro, meus irmãos, a palavra de Deus ela tem que santificar, ela tem que dizer, não, você pode comer isso, não, você pode comer aquilo. Primeiro, a palavra de Deus tem que dizer isso, para depois a oração. Se eu, por exemplo, for comer sangue, né, a Bíblia deixando bem claro que não é para comer sangue, que é para se abster do sangue, e eu vou lá, tento orar a Deus ali para santificar o sangue, isso é tentar a Deus. É da mesma forma que, por exemplo, ali, Satanás, né, o inimigo ali, tentou ali fazer com que Jesus pulasse do pináculo do templo. Ele deturpou lá uma passagem, né, que não é mentira, mas aquilo seria tentar a Deus. O quê? Ele pulasse do pináculo do templo, que Deus enviaria seus anjos para que ele não tropeçasse em pedra alguma. Isso é uma verdade. Mas a gente não deve buscar o perigo só para se exibir, que tem o poder de Deus, que tem isso e aquilo. Jesus ele repreendeu. Não tentarás o Senhor teu Deus. É o que diz a palavra. Então, é interessante a gente destacar isso, né? Porque a gente tem que entender essa passagem. Temos que entender o que é que Paulo está dizendo aqui. É algo muito deturpado, né, no sistema religioso. Também podemos relatar o fato de que já desde o tempo, né, de Noé, havia essa definição entre animal limpo e imundo, ou seja, antes mesmo das leis alimentares serem dadas. Gênesis 7, versículos 1 ao 3. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, e o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Olha, meus irmãos, aqui não existia judeu, né? Muitos dizem, isso é coisa de judeu, não comer isso, não comer aquilo. Mas Noé não era judeu. Aqui não foi nem dada, nem se pensava ainda, né, ali em se dar, né, as leis alimentares. E desde o princípio já havia essa divisão. Se, por exemplo, Noé ele tivesse comido um animal impuro, né, um animal imundo, já não existiria. Se ele, por exemplo, tivesse comido porco, não existiria mais porco. Porque ele teria comido o macho, ou então a sua fêmea. E aí já não teria com o que reproduzir. Mas do animal o quê? Limpo. Havia o que? 7, né? Veio maiores. Então já havia essa divisão ali. Justamente nesse caso, se ele comesse também, iria sobrar mais. Ele iria sobrar, daria para procriar ainda. E haveria mais e mais animais. E tem um ponto interessante de destacar, né? Embora ali que a tradição judaico-cristã diga, né, ali que Gênesis foi escrito por Moisés, ou seja, Moisés já era conhecedor dessas leis, né? Então, foi até um pensamento que eu já coloquei aqui para que justamente viesse ser explicado, né? A gente pode pensar, tá, mas não foi Moisés que, pelo menos a tradição judaico-cristã diz que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis? Mas é importante destacar, meus irmãos, que a gente vê uma clara menção de que foi Deus quem disse a Noé. Olha aqui, ó. Depois disse o Senhor a Noé. E é para ele ter realmente relatado tudo isso. A Bíblia ela não vai mentir, né? Houve essa orientação, então não tem como realmente tentar defender algo aqui de que embora que tenha sido Moisés que provavelmente tenha escrito, né, aqui Gênesis, aí houve essa separação,
Mas a gente vê uma clara destacação aqui de que foi Deus quem disse a Noé. Então, a Bíblia não vai dizer algo que Deus não disse, né? Então, até porque houve a inspiração do Espírito Santo de Deus e dessa forma, né, a Gênesis veio, né, ali a ser escrito. 3. Esses falsos mestres, eles proibiam alimentos que Deus considerava, não considerava, mas que Deus, né, permitiu o consumo, né? Que Deus, vamos colocar aqui, que Deus permitiu o consumo. Então, eles proibiam esses alimentos que Deus permitiu o consumo. Paulo não está abrindo, né, ali o caminho para comer qualquer coisa. Ele está dizendo: esses falsos mestres estão proibindo aquilo que Deus criou como alimento para o seu povo, ou seja, carnes limpas, alimentos santificados, e é meio até contraditório a gente falar, né? Alimento santificado, porque alimento é o quê? É algo que a gente pode comer, né? Não existe isso, alimento impuro, alimento limpo, né? Agora existe animal imundo, animal limpo, existe o que a gente pode comer e o que a gente não pode comer. Mas alimento é tudo aquilo que é permitido. Então, é meio contraditório a gente falar alimentos santificados pela palavra. Mas a própria palavra de Deus, ela dá permissão sobre aquilo que a gente deve comer, né? Que sempre foram permitidos ali ao povo de Deus. Os falsos mestres, eles não defendiam o Levítico. Eles defendiam um ascetismo pagão, que rejeitava até mesmo coisas que Deus criou, né? E disse que são boas. Paulo, ele está mostrando que a doutrina deles era contra a criação de Deus. 4. Seitas ascéticas do período. As descrições de Paulo combinam exatamente com movimentos pregnósticos, filósofos gregos ascetas, grupos que rejeitavam casamento e condenavam comida normal, defendendo jejuns extremos e abstinência sem respaldo bíblico, né? A própria Bíblia de aplicação, Life Application, reconhece isso, né? Eu tirei aqui, né, por eu não possuir essa Bíblia, mas recomendo que recomendo os irmãos assistirem, né, aqui a série Luz na Escuridão, mas eu assisti aqui a playlist, né? Inclusive vai ter também, no caso a apostila, vai ter também a apostila, né? Ali, se caso os irmãos também quiserem baixar, né, do próprio canal Caminho Estreito, eu peguei aqui a Bíblia de aplicação, a Live Application. Então, pegando aqui essa apostila em si, sobre a Bíblia, os irmãos também podem conferir, se caso tiverem, né? Na Life Application Bible, Bíblia de Aplicação da Vida, encontramos uma explicação acerca do engano que Paulo estava combatendo aqui. O perigo que Timóteo enfrentou em Éfeso parece ter vindo de certas pessoas na igreja que seguiam a alguns filósofos gregos que ensinavam que o corpo é mau e que só o espírito importava. Os falsos mestres recusavam-se crer que que o Deus da criação era bom, porque seu simples contato com o mundo físico o teria manchado. Os falsos mestres estabeleciam normas escritas como proibir ao povo que se casasse ou que comesse certos alimentos. Isto fazia parecer muito disciplinados e justos. Então, é bem destacado nessa Bíblia de aplicação, né, ali, Life Application, que eles por si só reconhecem isso. É interessante a gente também destacar isso. Ou seja, esses mestres, eles acreditavam que o corpo era mau, que o casamento mancha o espírito e que o contato com alimentos comuns contamina. Isso não tem nenhuma relação com a lei alimentar de Deus. Tem relação com filosofia pagã sendo trazido para dentro da igreja. E agora, agora, eu não diria agora, mas no caso, para fechar aqui um pouco agora sobre esse tema, né? Isaías e a profecia sobre o fim. É coerente relacionar isso com Isaías 65 e 66, onde Deus condena aqueles que comem carne de porco, ratos e morcegos e outras abominações, e isso com relação aos últimos dias. Vamos ler aqui, meus irmãos, Isaías capítulo 66, versículo 15 ao 24, e dar uma corrida nessa leitura, e também Isaías capítulo 65. Vamos ler aqui rapidinho, né? Vemos aqui, a partir do versículo 15, Isaías 66, até o versículo 24. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação, e o rato, e juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Ó, ele compara o rato, né, com o porco. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão,
e verão a minha glória. Isso remete ao fim dos tempos, quando Jesus ele voltar, né? Foi outorgado também a Jesus, né, a questão de ele voltar, né? Jesus sendo o representante máximo, né, do nosso Deus aqui na Terra, não o próprio Deus, mas o representante, né, ali, meio que aquele, por exemplo, quando Deus ele aparecia, não que Deus aparecia, mas a palavra de Deus fala que Deus aparecia para tal pessoa, mas na verdade era um anjo, né? É esse o sentido que a gente está destacando aqui, né? Que da mesma forma, Jesus ali, ele seria um representante de Deus aqui, ele cumpriria, né, aquilo que está profetizado, né, acerca do fim dos tempos. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviaria às nações, a Tarsis, a Pu e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas do mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, ó, tá vendo? Ao fim dos dias. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Mais uma vez aqui destacando, ó, também a guarda do sábado, é interessante. Também mais uma confirmação, isso com relação ao fim dos dias. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Então isso aqui, meus irmãos, é baseando-se nos fins dos dias. Então tá bem claro ali sobre isso, né? Agora vamos ler aqui o capítulo aqui inteiro de Isaías 65, vamos correr um pouco, mas vamos ver aqui que ambos se referem ao fim dos dias e a essa condenação. No caso, Deus ali nos chama, né, meus irmãos, a hoje, a quem acha que acredita, né, ou então foi enganado, disseram, né, que se podia comer desses animais. Deus ele convida, né, todos nós hoje deixarmos isso para que obedeçamos, né? A sua palavra é isso que a gente está buscando aqui, né? Então, sejamos como os bereanos, né? Meditemos para ver se é assim mesmo, né? Que a Bíblia nos fala, né? Eu convido a todos, né? A meditarem aqui e Deus, ele nos convida, né? A buscarmos realmente a verdade e meditarmos, né, nas Escrituras. Então, Isaías 65, a partir do versículo 1 em diante até o fim. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis dos seus vasos, que dizem: Fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esses são fumaça no meu nariz e um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: Não me calarei, mas eu pagarei. Sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha um mosto num cacho de uvas, dizem: Não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei a descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, e que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão,
porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendizer, né, se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A gente pode fazer uma alusão lá a Apocalipse, né? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio, né? No que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém, ó, o menino morrerá de 100 anos, ou seja, é novo morrer de 100 anos, ó. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão as casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. E será, né, que antes que clamem, eu responderei. Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, o leão comerá palha com boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, meus irmãos, a gente vê aqui uma clara destacação. Isso aqui é uma total menção ao que Deus fará no futuro. Inclusive, tem aqui, se eu não me engano, em Isaías 11, né, essa mesma profecia de o boi comer com até mesmo a profecia messiânica, né? O boi comer ali com a ovelha, né? Ali, no caso, o leão comer tal, né? O lobo com a ovelha, tal, tudo isso. Olha aqui, ó. Bebê brincará em segurança, né? Perto da cobra. Isso aqui é tudo uma profecia pro fim dos dias, né? Isso aqui será, né? Tudo ali nos fim dos dias, quando houver a restauração. Hoje é impossível, né? A gente ver isso, né? Por exemplo, a vaca pastar com o urso, né? O urso, ele basicamente come a vaca inteira, hoje em dia, né? Mas isso só será, meus irmãos, no fim dos dias. E a gente vê um claro chamado, né, a Deus ali, para que todos nós nos arrependamos, né? Se for ao caso, né, de comermos algo imundo, né? E convido, né, os irmãos a verem isso, né? Deus, ele convida de fato que a gente deixe, né, abandone, né, aqueles que aprenderam dessa forma, né? Eu também vivi assim, né? Eu sou também um exemplo. Eu por si só, quando não tinha o conhecimento, né, era ignorante, né? Eu não praticava, mas depois que conheci, né, pela força que Deus dá, ele nos ajuda, né, que pratiquemos a isso. E aos poucos, meus irmãos, vai tendo, né, ali suas explicações para essas passagens, mas já fico aqui já de antemão, né? Espero que os irmãos tenham entendido esse versículo 3, que Paulo, ele jamais estaria chamando esses animais impuros de alimento, pois a profecia dos últimos dias reafirma que Deus nunca santificou essas carnes. Então, espero que os irmãos tenham entendido que Paulo aqui ele não está se referindo a esses animais imundos, mas o que ele está se referindo é a essas seitas, né? Essas filosofias, né? Ali ascéticas, né? Ascetas que defendiam, né? Isso. E, no caso, a abstinência de alimentos, e olha, alimentos o quê? Coisas limpas, que da concepção judaica a gente sabe, é tudo aquilo que a Bíblia no Antigo Testamento permite, né? Isso por si só não foi abolido, isso por si só não deixou de existir. Por exemplo, também temos lá em Apocalipse, meus irmãos, olha, eu vou mais uma vez aqui destacar, ó, Apocalipse, é, no Apocalipse cita lá que tem aves imundas, olha, Apocalipse 18. E isso aqui também é uma profecia, se eu não me engano, é pro fim dos dias, né? É, ó. Inclusive, recomendo que aqueles que não assistiram, que assistam, né, a série Revelando Apocalipse, para que cheguemos ao conhecimento do Apocalipse, porque o Apocalipse também
é bem importante que todos os cristãos saibam o seu verdadeiro significado, né? Baseado ali na história, né? Que o Apocalipse em si é um livro histórico, ó. E clamou com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha aí, meus irmãos. Imunda, né? Imunda. Tá bem claro aqui, né? Então, olha, isso aqui foi o quê? Por volta de 90 a 100 depois de Cristo, né? Passou muito tempo. Pedro, por exemplo, Pedro ele teve aquela visão lá em Atos capítulo 11, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Atos, acho que é Atos 11. Acho que é Atos 10, na verdade, né? Atos 11. E já havia passado muito tempo, hein? Desde o que Deus, ele, no caso, o que Jesus havia ensinado, né, pra ele, ó. Essa visão, ó. E o que é que ele declara, ó? De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Já havia passado, ó, muito tempo desde que Jesus ascendeu aos céus. Então, a gente vê, será que Pedro ele tinha aprendido errado do Senhor Jesus? Será que Deus ele também estava querendo ensinar Pedro que ele devia comer também animais imundos? Não, meus irmãos. A gente vê a clara interpretação aqui, ó. A voz ali que falou essa visão diz: não chame de impuro o que Deus purificou. Mas será que, de fato, está se referindo a toda espécie de animais, répteis e tudo que é imundo? Né? Será que estava sendo permitido agora comer esses animais? A gente avançando, ó, por isso que é importante a gente meditar no capítulo, avançando um pouco mais, a gente vai ver aqui Pedro, aqui no versículo 28, ó. O que foi que falou aqui? Não chamem de imundo o que Deus purificou. Lembrando, isso é uma visão. Nunca pelo menos grande parte das visões, no geral, né, das visões que os apóstolos, as pessoas tiveram, nunca era literal. Sempre tinha um significado. Aí o que é que fala? Esses animais impuros, esse que apareceram nesses lençóis, nesse lençol, eram animais imundos, né? E fala aqui, né, que Pedro ele não comeu, né, provando que mesmo após a crucificação de Jesus, Pedro ele não comia animais imundos, porque foi disso que ele aprendeu de Jesus. E é declarado aqui por Deus que não chamem de impuro o que Deus purificou. Mas olha o que Pedro ele diz no versículo 28 quanto aos gentios. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre no lar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Tá vendo, meus irmãos? A passagem em si não estava se referindo a animais imundos, estava se referindo a pessoas, aos gentios. Ó, a nenhum homem chame de comum imundo. O que foi que Deus falou aqui, né, nessa visão? O que foi que falou? Falou dos animais. E falou para ele não chamar nenhum animal, aqueles animais de. Na verdade, falou para não chamar nenhuma coisa de imunda aquilo que Deus purificou. Mas a gente vê mais adiante que o significado foi revelado a ele. E o significado da visão era o quê? Que Pedro não deveria chamar os gentios de imundos, porque Deus, de uma forma mais ampla agora, estava aceitando os gentios na igreja. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? A gente acaba indo, né, meio que direcionados aí para outros temas, né? Porque se a gente não entrar, né, nesses temas, acaba que o conhecimento em si ele não se amplia, né? Então, vejo que foi necessário a gente falar sobre esse ponto. Mas vamos correr aqui um pouco para, ao menos, adiantarmos um pouco aqui no estudo, para não ficar tão longo. Agora, finalizando o versículo 3, Paulo ele está dizendo que falsos mestres estavam proibindo o que Deus permitiu, impondo regras que Deus não estabeleceu, praticando o ascetismo filosófico e rejeitando alimentos, né, alimentos entre aspas, que são apenas aqueles que Deus criou, né, como alimento, ou seja, animais e tudo que Deus criou como alimento, por exemplo, até mesmo as frutas, né? Eles negavam isso também. Ele não está ensinando que qualquer criatura agora é comida. Ele está defendendo a criação de Deus e combatendo doutrinas que negavam o bem da criação. Partindo agora, meus irmãos, para o versículo 4, ele diz: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. E na NVT, né, aqui na primeira Almeida Corrigida Fiel e agora na NVT, porque tudo que Deus fez é bom, e não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graças. Ó, Paulo ele segue a linha de raciocínio do verso anterior.
Ele está combatendo falsos mestres ascetas que proibiam o casamento e exigiam a abstinência de alimentos que Deus havia criado para serem recebidos pelos fiéis. Portanto, quando ele afirma que toda criatura, ele não está falando, meus irmãos, que é todo animal, todo animal em si. É tudo que que Deus criou para que pudesse ser consumido. Ele está se referindo somente às criaturas que Deus criou como alimento, né? Na verdade, nem criou, né? Porque por si só os animais eles não eram para serem consumidos. Foi algo que foi depois ali da consequência do pecado, né? Foi algo depois do pecado e aí Deus ele permitiu o consumo, né, dos animais, porque a morte ela também afetou, né, ali os animais em si, toda a criação, né? Então, ele está se referindo às criaturas que Deus criou como alimento e não qualquer ser vivo que, que é existente, né? Então a gente acessando aqui agora no original grego, vamos dar uma olhada nessa palavra. Eu mesmo acabei também não olhando. Vamos ver aqui 1 Timóteo 4, no versículo 4. E vamos ver a palavra aqui que fala sobre criatura. Ó, toda a criação, temos aqui criação, e tem a palavra também toda, mas vamos ver aqui criatura, criação, né? Vai falar quitisma. O que é que ela vai se referir? Criaturas, criadas, ó, coisas, uma formação original, ou seja, produto, coisa criada. Ou seja, basicamente algo que Deus criou, né? É isso que Paulo aqui ele está falando, né? Algo que Deus ele criou. E a palavra toda vai servir aqui, vai significar literalmente aqui toda. Mas claro, mais uma vez aplicando no conhecimento, né, ali judaico-cristão, baseando-se também no que Deus ele já demonstrou no que já é demonstrado no Antigo Testamento. Já fica bem claro aqui que Paulo ele não está se referindo a qualquer animal. Mais uma vez, meus irmãos, né? O urubu, né? Destacando esse exemplo. O urubu, todo mundo sabe que é um animal imundo. Quem é que vai comer urubu? Né? Urubu, por exemplo, se a pessoa come, ela pode pegar doença e, e ficar assim realmente mal, né? Porque ele só come carniça, só come coisa realmente que não presta, né? E fica claro, claro que tudo tem sua função, mas é esse, a princípio, a função dos animais imundos, que é o quê? Comer o que não presta, né? Comer realmente as coisas para limpar o mundo. É esse o objetivo dos animais imundos. De fato, tudo que Deus criou é bom, né? O urubu em si, a gente não vai dizer, ah, o urubu também agora ele não é bom, Deus ele criou um animal que não é bom, não serve para nada. Não, não vamos dizer isso. O urubu ele vai comer ali o quê? A carniça, vai se alimentar daquilo e vai tirar aquela sujeira dali, né? Então, mas ele por si próprio também não é um animal que é próprio para consumo. Então, aplicando aqui bem, né? Mais uma vez, não vamos deturpar as escrituras, tá bem claro aqui. Toda criatura se refere às criaturas que Deus criou para que todos nós pudéssemos ser consumidos. Nós pudéssemos consumir. Já vemos aqui no versículo 3, né? Abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. É esse o ponto, tá bom? Então, esse entendimento natural era natural, né? Esse é o entendimento natural para um judeu como Paulo. No pensamento judaico, criatura não significa qualquer animal existente. Alimento, no grego broma, significa apenas o que a Torá define como apropriado para consumo. A gente pode voltar aqui, ó, meus irmãos. Eu acredito que eu tenha separado essa palavra. Deixa eu ver se eu separei ela aqui. Aqui, ó, broma. Ó, vou mais uma vez aqui voltar só pra gente pegar lá no original. Ó. É, deixa eu... No caso aqui, quitisma é a criatura, né? A gente viu. A gente já olhou. Mas vamos pegar aqui mais uma vez aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Na verdade, versículo 3, né? Que vai citar o alimento. Hum, e vamos clicar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, bromaton. Ou então aqui, ó. Meats, né? Vai falar. Na verdade, meats não, né? Que aqui tá falando de se abster das carnes. No alimento em si, ó. Mas tá aqui, ó. Tá bromo. Broma, carnes, ó. Alimentos. Tá bromaton, mas tudo deriva de broma. E o que é que significa broma? Vai significar carne, alimentos, comida. E aí o seu significado, ó,
cerimonialmente e especialmente artigos permitidos ou proibidos pela lei judaica, né? Ali literalmente ou figuramente. Então, ó, de base, ó, comida ali literalmente ou figuramente, especialmente, então tem uma base especial em artigos permitidos ou proibidos pela lei judaica. Então, tá bem claro aqui que são a esses alimentos que a palavra ali está se referindo. Então, é tudo que a Torá ali define como apropriado para consumo. Animais imundos como porco, camarão, répteis, morcegos nunca entram na categoria de criatura boa para comer. Paulo, que cita na escritura como base, 2 Timóteo 3,16, né, ele não poderia contradizer a própria palavra que define quais criaturas são criadas para alimentação e quais não são. Levíticos 11 e Deuteronômio 14, para aqueles que têm dúvida. O tema central aqui é o que Deus criou com a função de alimento é bom, e ninguém tem autoridade para proibir aquilo que Deus criou. Agora, e por exemplo, pessoas, né? Vamos citar aqui alguns exemplos, meus irmãos. É o chocolate, né? Na produção de chocolate, nas indústrias em si, o quê? O que é que pode acontecer? Pode acabar de uma barata caindo dentro da produção, pode acabar que uma formiga caia dentro da produção. Não é errado, irmãos, a gente comer chocolate porque isso está além do que a gente pode fazer. Não é errado comer chocolate. O nosso intuito também não é comer ali a barata em si, né? Os pedaços em si. Mas a gente pode ter consciência de que isso pode acontecer. Somos sujeitos a isso. E é inevitável, né? Não tem muito o que fazer, né, meus irmãos? Mas, porque comer o chocolate por si só, claro, nos ingredientes não contendo nada de imundo, nada de impuro, né, dada que seja contra, né, ali o que a gente, contra o que a Bíblia apropria, né, para consumo, o chocolate em si, ele é um alimento limpo, é um alimento tranquilo de se comer. A gente pode se alimentar do chocolate. Mas há alguns que pensam nisso e por si só, né, como diz lá em Romanos 14, se eu não me engano, é em Romanos 14, ou até mesmo Pedro fala, né, ali, né, lá em Atos 10, coisa imunda ou comum, se eu não me engano, uma dessas palavras, se eu não me engano, significa algo que ele, por si só, por ele mesmo, considerou imundo. Por exemplo, tem coisas que não são impróprias para consumo, né? Por exemplo, eu disse aqui o chocolate, que tem um certo risco de vir ali, por exemplo, com um pedaço de barata, de algum inseto em si, né? Eu dei esse exemplo. Mas por si só ele não é impróprio para consumo porque estaria sendo além, né, do que a gente pode realmente fazer, né? Estaria bem além mesmo. Mas tem pessoas que não têm a consciência forte, né? E aí o recomendado é o quê? Que ela não coma para que ela não coma com dúvida e acabe pecando, né? É esse o objetivo. E aí ela considera aquilo ali meio que impróprio para consumo, mas ela vai considerar. Mas agora, a pessoa por si própria ela não vai, por exemplo, considerar o porco limpo. Não tem isso. É algo que, por exemplo, é limpo, mas ela por ela própria e entre ela e Deus, ela achou que era imundo, né? Tem pessoas que também têm esse entendimento, né? Não toma isso, não toma aquilo, justamente devido ali crer em algo, né? Ali. Mas por si próprio, a Bíblia ela deixa bem claro o que é que pode comer e o que é que não pode, tá bom? Então, dei esse exemplo, mas lembrando que o chocolate não é proibido de se comer, né? É algo muito além do que a gente pode fazer, por exemplo. Mas se caso nos ingredientes conter ali, por exemplo, você ter aqui carmim, né? O carmim, a gente viu que é feito daqueles insetos, aí sim, aquele chocolate em si estaria impróprio para consumo, né? Ou então se tiver alguma outra coisa que seja proibida, né? Mas, enfim, prosseguindo. E não há nada que rejeitar. O contexto imediato deixa claro. Paulo não está dizendo que nada no mundo deve ser rejeitado como alimento, né? Ele não está dizendo que nada no mundo deve ser rejeitado como alimento, né? Ou seja, ele não está afirmando que tudo no mundo, né, ali, na verdade, lendo aqui mais uma vez, né, ele não está afirmando que nada no mundo deve ser rejeitado como alimento, né? Ou seja, não há nada o que rejeitar. Ele não está dizendo que simplesmente a gente deve rejeitar tudo. No caso, o que vier pra gente, a gente não deve rejeitar, né? Por exemplo, ele não está dizendo que se vier uma carne de porco para mim comer e eu não a devo rejeitar. Não é isso que ele está dizendo. Mas que dos alimentos que Deus criou e separou para serem recebidos com ações de graças, não há motivo para rejeitar. Porque, mais uma vez, abordando, ele estava se referindo a animais limpos. Ou seja, os ascetas estavam proibidos alimentos, ou seja, tudo que é limpo, criados por Deus. E Paulo responde: se Deus criou como alimento, não rejeite. Ele não está falando de animais imundos que Deus
não santificou, né? Ele não está se referindo a isso. Da mesma forma que um brasileiro não considera, por exemplo, a cobra, o urubu, ou alguma coisa assim parecida imunda como um alimento, mesmo que exista, assim também o judeu não considera, nem só o judeu, mas assim também, né? Vamos até substituir aqui melhor, né? Assim também a palavra de Deus não diz, né, que porco, réptil, morcego, insetos e outros animais são alimentos, né? A própria palavra de Deus não diz isso. Sendo recebidas com ações de graças, aqui Paulo dá a condição. Somente aquilo que Deus criou para consumo pode ser recebido com ações de graças. O versículo seguinte, o versículo 5, explica o critério. 1 Timóteo 4,5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A base dessa mensagem, meus irmãos, é a palavra diz que aquilo é alimento. Então, baseando-se em Levítico 11 e Deuteronômio 14, a gente sabe o que é alimento. Agora, a oração, ela agradece pelo alimento que é permitido. Primeiro a palavra tem que dizer o que é limpo, o que é próprio para consumo, para depois, né, ali a gente fazer a oração. Se não, se a gente tentar santificar um alimento ali a Deus, embora que seja impróprio para consumo, a gente estaria tentando a Deus, estaria até mesmo indo contra a sua própria palavra, né? A oração, ela não santifica o que a palavra, no caso a oração não santifica o que a palavra não santifica. Não transforma o que Deus não criou para comer em alimento. Isso seria tentar a Deus. Mateus 4:5, Mateus 4, dos versículos 5 ao 7, na verdade. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, isso seria tentar a Deus, se caso tentarmos santificar o que a palavra não santifica. Tá, meus irmãos? Satanás ele tentou fazer Jesus se jogar, né, do pináculo do templo. Deturpando as escrituras, tentou explicar que Deus obrigatoriamente agiria em favor de Jesus caso ele pulasse daquela altura. Mas isso é considerado uma tentação contra a santidade de Deus. Da mesma forma, se tentarmos consagrarmos algo imundo ao Criador, estaremos tentando, né, contra a santidade de Deus, porque o que Deus ele disse ali que é imundo vai ser imundo, né? Claro, teve as ordens que já se cumpriram, coisas que já se cumpriram, mas, por exemplo, essa questão do animal imundo, o animal limpo, ela por si só não tem nada profético dentro de si, né? Então, é, é bem claro ali, né? O que deve e o que não deve comer. É exatamente por isso que Paulo reforça o termo alimentos que Deus criou no versículo 3, ou seja, alimentos que ele designou como alimento, né, na palavra, né? É meio contraditório, né? Alimentos que ele designou como alimento na palavra, né? Mas é aquilo que Deus ele permitiu, né, que as pessoas pudessem consumir. O tudo nessa passagem não vai significar tudo, literalmente, a gente já destacou, mas aquilo que Deus criou para o homem se alimentar. E agora, meus irmãos, para a gente finalizar, né, não vou deixar tão, tão longo, né, senão vai ficar muito pesado, mas na próxima semana a gente vai tentar correr um pouquinho, né, para a gente tentar finalizar em duas partes esse estudo, mas para não ficar tão pesado, porque a gente abordou, no caso, não ficar tão para sair das 2 horas, né, eu vou finalizar aqui no versículo 5 e a gente parte para a finalização e o restante, né, fica ali para uma parte 2 na próxima semana, se assim Deus permitir. Então, bora lá. 1 Timóteo 4, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E agora 1 Timóteo 4, 5, né, no caso, é a mesma passagem na NVT. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Né? Porque pela palavra de Deus. Paulo explica, né, por que, né, o alimento criado, né, ali por Deus é bom e não deve ser rejeitado. Primeiro, ele é santificado pela palavra. Aqui, a palavra de Deus, ela não vai significar uma oração de consagração, mas o que as escrituras, as escrituras, né, que definem. Então, o que a Bíblia diz ali que é impuro, o que ela diz que não é, não é, né? O que é limpo, o que é impuro. Primeiro, pela palavra de Deus é santificado, depois é que a gente ora agradecendo, e aí, de certa forma, a gente consagra mais ainda. Por exemplo, meus irmãos, vamos supor que
eu estou, né? Na verdade, uma pessoa. Vamos supor que uma pessoa, ela está ali, né? Está ali é, comendo, tal. Ela vai botar sua comida, vai deixar sua comida ali, né? Sobre o balcão, em cima da mesa. Aí uma pessoa mal intencionada foi ali e colocou alguma coisa ali na comida que iria fazer mal pra ela, né? Alguma coisa que talvez iria dar dor de barriga, né? Iria fazer alguma coisa ruim com ela, né? Vamos dar esse exemplo. Aí, por exemplo, o seu alimento por si só ele for limpo, a pessoa ela já come tranquilo. Mas aí o que é que ela faz? Ela ora. Aí, meus irmãos, aquele alimento, de certa forma, ele é até mais santificado ainda. E até aquilo que aquela pessoa colocou não vai nem interferir, não vai nem fazer mal àquela pessoa. Entende? É essa a questão. Não é santificar alimento pela oração. Não é orar, por exemplo, para santificar um pedação de carne de porco. Não é assim. Mas quando a gente vê que a palavra de Deus ela diz que algo é limpo, que algo é próprio para consumo, né? Por exemplo, arroz, um feijão, um macarrão, algum acompanhamento ali de uma salada, alguma coisa assim, uma carne de gado, né? Vamos dar esse exemplo. Pronto, o alimento ele é tranquilo. Só que aí uma pessoa, por exemplo, colocou algo que vai me fazer mal ali, dar uma dor de barriga, fazer, não sei, dar uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Aí eu oro, aquilo não tem nem efeito, entende? É esse o significado, né? Não significa uma oração de consagração, isso que Paulo está falando. Mas aquilo que Deus separou para consumo, né? Que ele está se referindo, né? Primeiro, a Bíblia ela define o que é consumo. Para Paulo, né, um judeu, fariseu e profundo conhecedor da Torá, a palavra de Deus, ela que santifica os alimentos, né? Na verdade, a palavra, né, de Deus que santifica os alimentos é Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. A distinção pré-mosaica em Gênesis 7 e tudo que Deus designou como próprio para consumo, ou seja, a palavra declara o que é alimento e isso é o que está santificado. Isso destrói a interpretação moderna que tenta aplicar esse texto à abolição das leis alimentares. Paulo não está ensinando que a oração transforma um animal impuro em puro. Ele afirma primeiro que a palavra precisa santificar e depois vir a oração. É o mesmo, meus irmãos, que, por exemplo, eu tentar. Vamos supor, dar um outro exemplo. Eu pego um copo d'água, encho de algum produto que eu sei que vai me dar dor de barriga, vai me fazer um mal, vai me dar dor, né? Ali, dor na barriga. Aí eu sei que aquilo ali não vai me fazer mal. Eu vou lá diante de Deus e falo: Pai, eu santifico essa água a ti, né? E peço que ela não me faça nenhum mal. Precisa tentar a Deus, né? Você pode evitar fazer aquilo e você mesmo vai lá e faz, né? Você sabe que não é para fazer aquilo, a pessoa vai lá e faz. É o mesmo. É o mesmo que você tentar santificar ali algo imundo a Deus. É o mesmo significado, tá? Essa é uma forma aqui meio breve de tentar explicar esse ponto. E agora, para findar, pela oração. A oração, ela é o segundo elemento. Ela não transforma a natureza do alimento. Ela reconhece e agradece a Deus por aquilo que ele já santificou na própria Escritura. Portanto, a palavra define, né, o a palavra define, né, o alimento e a oração ela agradece pelo alimento permitido. Se a palavra não santifica algo, a oração não altera isso. Como Paulo é explícito no versículo 3. Deus criou certos, ó, e olha aqui, meus irmãos, certos. Não são todos, não é tudo, é certo, certas coisas para serem recebidas com ações de graças, né? Certos alimentos. O contexto não envolve porco, camarão, répteis, insetos ou outras criaturas não designadas como alimento. Essas nunca foram alimentos e nunca serão para Paulo. Né? Nem para Paulo, nem segundo as escrituras essas coisas são alimentos. Tudo tem sua função. O camarão, por exemplo, a barata do mar, limpa, né, ali limpa o mar, né, essas coisas. O urubu, por exemplo, ele come ali a carniça, come ali animais mortos, essas coisas justamente para fazer ali a limpeza, né, quanto a isso. O porco da mesma forma, né, ali vai comer coisas é, imundas em si. Temos os próprios insetos, meus irmãos, eles também comem, né, ali aquilo que é sujeira, né? Tem ali bichinhos que fazem limpeza, ou seja, tudo tem o seu. A gente vê a tamanha perfeição da obra de Deus, né? Embora que o mundo esteja manchado pelo pecado devido ao erro do homem, né? Não é culpa de Deus, é culpa do homem, devido, né, à mancha do pecado. Ainda assim a gente vê a perfeição, né, das coisas de Deus.
E por si próprio, meus irmãos, ao analisar essa diferença entre, por exemplo, um boi e um urubu, né, a gente já vê a clara distinção entre o que é limpo e o que é impuro. Então, eu espero que, pela, né, aqui, a direção, né, por esse estudo, espero que os irmãos tenham entendido, que eu tenha colaborado, eu não, né, mas a palavra de Deus tenha colaborado, né, aqui com o conhecimento dos irmãos, que os irmãos tenham entendido essa passagem, se caso os irmãos tiverem, né, tivessem alguma dúvida nela, nós estamos aqui explicando. Lembrando, meus irmãos, que ao findar aqui, eu pretendo, ao finalizar aqui toda a epístola, desde 1 Timóteo 1 até 2 Timóteo capítulo 4, se não me engano, é isso, 2 Timóteo 4, se não me engano é esse, né, o último capítulo, eu estarei divulgando essa apostila, né, e ela já estará aí é, para os irmãos, né, quando a gente finalizar, para, se caso os irmãos quiserem salvar, né, inclusive ela está partindo aqui para suas 69 páginas, né? Apesar de estar com 69, mas tem algumas vazias, né? Mas ela vai ficar bem longa, mas espero que também fique, né, bem ali, bem cheia, bem cheia de conhecimento, cheia de realmente base ali para explicação, né? Dessas passagens para que a gente possa permanecer na verdade, né? Então, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham compreendido, que os irmãos tenham entendido esse estudo, né? Se caso os irmãos tiverem, meus irmãos, alguma dúvida, deixem nos comentários, né? Se tiverem algo a complementar, ou então quiserem falar sobre algo, né? Deixem também nos comentários, na medida do possível, estarei tentando responder. Peço mais uma vez, meus irmãos, se possível for, por gentileza, se os irmãos puderem divulgar essa pregação, deixar o seu like, deixar o vosso comentário. Os irmãos estarão colaborando para esse ensino, esse estudo precioso, né? Para que mais pessoas cheguem ao conhecimento bíblico da verdade, né? Então, os irmãos podem auxiliar dessa forma e todos nós ali acabamos colaborando, né, com a propagação do Evangelho do Reino. Então, deixo desde já, meus irmãos, esse pedido, né, que os irmãos possam, por favor, colaborar, né, ali auxiliar, né, ali, pois dessa forma, cada um de nós ali vamos exercendo, né, a divulgação do Evangelho e dessa forma, né, ali, mais pessoas podem ser salvas e serem libertas, né, do engano do sistema religioso, do sistema também do inimigo, né, que promove as mentiras. E dessa forma a gente vai se apartando daquilo que é errado, né? Hoje nós destacamos aqui esses 3 versículos que rendeu um estudo bem longo, né? Então, a gente explicou isso aqui, espero que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham compreendido, né, o que foi estudado aqui, né? Deixo desde já esse meu pedido. E para aqueles, né, que não viram ou que são novatos, né, ou já conhecem o canal, mas só acompanham, né, eu convido-lhes, meus irmãos, a conhecer os canais da Igreja de Deus, que vejam, né, aqui a série Luz na Escuridão, né, principalmente, meus irmãos, aqui, né, no caso, dando uma ênfase para o tema de hoje, esses 2 vídeos aqui, né, o 7 e o 8, que vai falar das carnes imundas, né, das coisas imundas, vai explicar aqui creio que todas as passagens, né? Acesse também o canal O Caminho Estreito, também vai ter ali, né? Também o canal do Evangelista Flávio vai ter ali as explicações também para essas passagens que muitos utilizam para tentar dizer que se pode comer de tudo, né? Então, deixo desde já essa recomendação, né? Esse convite aos irmãos. Na verdade, convido, né, a todos também, né, ali a série Revelando o Apocalipse, né, para que a gente também chegue ao amplo conhecimento bíblico do Apocalipse, refutando o dogma da Trindade, né, para que a gente também saia, né, dessa heresia, essa falsa doutrina que só traz mais confusão mesmo para o ensino da Bíblia do que colabora. E nem por si próprio, né, a palavra Trindade existe na Bíblia. Então convido a todos, né, que ainda estão crendo nisso, que creem nisso, que assistam nessa série, né? Sejam bereanos, meditem nas escrituras para que a gente alcance a verdade e peça a direção de Deus, porque Deus é quem dá a direção, né, para o conhecimento bíblico. E também, meus irmãos, que acessem, né, o site da Igreja de Deus, conheçam, né, estará aqui no próprio perfil do canal, ou então na descrição, bem fácil e simples, né, de acessar. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, né, vou clicar aqui nesse vídeo, aqui no canal, ó, só acessar aqui e estará aqui, ó, site da Igreja de Deus, né, alguns canais, algumas séries, né, acessem, está bem fácil aqui o acesso, né, e convido-lhes a fazer o discipulado, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, né, convido a todos que vejam os pontos de fé, inclusive, meus irmãos, esse estudo, né, essa apostila será divulgada gratuitamente, né, não será cobrado nada, vai ser totalmente gratuito a disponibilização desse estudo, né, pois de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar.
E também, meus irmãos, esse próprio vídeo também já estará aqui na própria apostila, no caso, a playlist, né? Se os irmãos não viram, convido eles a assistir as últimas pregações para que os irmãos possam, né, ali ter o seu conhecimento mais embasado na Bíblia e dessa forma ter o total entendimento, né, em relação a todos esses ensinos, né, ali, que nós, pela misericórdia de Deus, né, vamos aqui fazendo, né? Então, meus irmãos, eu desde já agradeço, né, por todos, eu desde já agradeço, né, a todos que vieram aqui, que acompanharam esse estudo por essas longas, né, aqui, inclusive vai dar 2 horas, né, aqui de pregação, né, embora que tenha sido longo, eu acredito que tenha sido necessário, né, para que a gente ao menos tentasse explicar aqui o máximo esses pontos, esses ensinos em si, né. Então, meus irmãos, eu desde já, né, agradeço a todos que vieram aqui. Conheçam a Igreja de Deus, explorem o canal, estudem conosco e que possamos perseverar, meus irmãos, no caminho até o fim, até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus. Que proclamemos também essa mensagem, né? Divulguemos esses ensinos preciosos e que assim aprendamos cada vez mais, né, a verdade que é dita, né? A própria palavra do nosso Deus. Então se inscrevam também no canal Viver a Cristo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E que assim, meus irmãos, Deus ele vos conceda, né, uma ótima noite de sono, uma ótima semana e vamos prosseguindo, né? Aí, na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos, né, aqui com a parte 2 meditando no restante do capítulo. Então, meus irmãos, nesse momento eu vos despeço, né, com a paz seja convosco. Até a próxima semana, meus irmãos, se assim Deus permitir. Uma ótima semana e uma boa noite a todos.